E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior e hoje a gente vai resolver mais uma questãozinha do Enem 2020, digital, caderno amarelo. Essa questão é muito legal mesmo. Então vamos prestar atenção nela, né? Em uma das etapas do processo de produção de iogurte, esquematizado na figura, ocorre a mudança da consistência característica do leite de líquido para gel. Então, assim, bem diferente, né, essa questão, realmente. Então, vamos lá. Como é que acontece a preparação? A gente vai ter o leite, né? Vai ser adicionado açúcar e vai ter a pasteurização, que vai ser um processo que vai envolver altas temperaturas, que serve justamente para permitir a esterilização desse leite, né? Em seguida, vai ser adicionado leite em pó, ele vai passar por um processo de resfriamento. Em seguida, vai ter a situação em que vai haver adição de fermento lático, né, em que nós vamos ter o processo de fermentação, aí relacionado sobretudo à presença de micro-organismos, né, que vão conseguir fazer essa fermentação. Depois vamos ter a adição de polpas de fruta com pH neutro e depois vamos ter o invase, que é justamente, né, o armazenamento nos recipientes específicos. E ele pergunta assim, em qual etapa ocorre a mudança de consistência? Porque ele fala que vai estar líquido e depois vai se tornar gel. Então, assim, uma questão muito interessante que a gente tem que ter um pouquinho de base de bioquímica para poder entender, né, o detalhe do que é que está acontecendo ali. Então, o que é que acontece? Eu tinha o leite, né? Esse leite ele passou pela pasteurização para poder matar todo o micro-organismo que tivesse ali. Ele foi resfriado. Em seguida, ele vai passar por um processo de fermentação. Gente, os processos de fermentação, eles são processos em que geralmente a gente vai fazer a utilização ali de quê? De micro-organismos, né? Então, um dos tipos de micro-organismos que a gente vai ter são justamente os lactobacillus acidófilos, que eles vão permitir justamente ali o processo da fermentação lática. Quando a gente pensar em fermentação lática, a gente vai pensar em ácido lático, tá? Então, o que é que vai acontecer basicamente? Esses micro-organismos, eles vão produzir ali esse ácido lático, né, que vai ser um tipo de metabólito ácido. Esse metabólito ácido, ele vai permitir com que ocorra a redução do pH do leite. Se eu tenho a redução do pH do leite, o que é que vai acontecer? As proteínas que estão ali presentes, elas podem acabar passando por um processo de desnaturação proteica devido à modificação do pH. E o que seria isso, basicamente? A desnaturação proteica é justamente quando a proteína ela vai perder a sua característica espacial. Então, se a proteína é assim, ela vai ficar assim agora. E se ela vai ficar assim, consequentemente eu tive o quê? Eu tive várias quebras de ligações químicas, eu tive mudanças em relação aos rearranjos dessas ligações, o que vai fazer com que ocorra uma modificação naquele material. E, consequentemente, isso vai fazer com que ocorra uma modificação da consistência do leite, tá? Então, esse processo de desnaturação dessas proteínas mudarem a sua característica, a sua estrutura espacial, vai contribuir para que ocorra, sim, uma modificação na consistência, o que pode fazer com que fique ali naquela característica mais gelatinosa. E aí, um exemplo muito bom para vocês ficarem pensando é a coalhada, né? A coalhada é justamente quando o leite talha. E o que seria esse leite talhar? São justamente os micro-organismos que estão ali, que eles vão começar a produzir compostos ácidos e vão fazer com que essas proteínas elas se desnaturem e comecem a formar grumos, né? Então, é muito, assim, parecido, muito semelhante quando a gente pensa nessa concepção, nessa analogia da coalhada, que inclusive é feito aí em várias casas brasileiras, né? Minha mãe, por exemplo, ela fazia coalhada, e quando eu vi essa questão, eu lembrei diretamente, assim, da minha mãe. Então, foi muito mais fácil de eu já correlacionar com a desnaturação proteica. Então, nesse sentido, em qual etapa, né, é que vai acontecer essa mudança de consistência? Vai acontecer na etapa de fermentação, que vai ser a etapa em que eu vou ter a produção aí desse ácido lático. Mas aí eu trouxe para vocês também um pouco da explicação bioquímica, porque pode ser que um dia o Enem acabe trazendo novamente nessa questão com outra roupagem
e queira saber aí um pouquinho mais detalhadamente, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.